precisamos fazer um dossiê de cada um desses jornalistas, porque eles não são jornalistas. Como assim? Você não gosta quando o pessoal fala que você não é jornalista? Eles são agentes. Essas pessoas são agentes. Eles estão trabalhando para o regime. O programa hoje, Max, não com muitos sorrisos, né? Porque eu preciso muito que você entenda que o que eu vou falar agora é um dos avisos mais importantes que eu possa dar aqui na timeline. É um pedido, mas na verdade é um pedido / desabafo de uma pessoa que está desesperada para que o povo brasileiro atue e haja dentro do que está acontecendo no nosso cenário político brasileiro. Coloca na tela aí, por favor, produção. Esse tweet aqui é de um seguidor, Marcelo. Ele mostra que a pessoa da qual eu vou falar é vencedor do 3º prêmio do IREE. IREE, para quem não sabe, pode deixar na tela aí, produção. IREE é um instituto, na verdade, é um think tank, criado pelo Partido Comunista Chinês, junto com o Valfredo Vardi, que é o advogado do Boulos. E tem lá a presença de Sérgio Moro, o pessoal, tem gente do Partido Novo lá envolvido, tem ex-ministro do Temer, general, que faz parte desse IRE. Nós denunciamos muito esse instituto, como é que eu esqueci o nome agora do IRE, mas é um nome babaca que eles colocaram só para enganar o otário, mas na verdade é um think tank do Partido Comunista Chinês. E pode subir agora, produção, o tweet dele. Bota na tela inteira, por favor. Esse Vinícius é um agente, ele não é jornalista. Ele recebeu o prêmio do IRE por causa dos seus serviços para o Partido Comunista Chinês. Quem é esse cara? Ele é quem está fazendo uma série de matérias denunciando pessoas para o STF. Clica no perfil do Vinícius, por favor, produção, para o pessoal poder entender. Esse cara, ele de modo covarde e canalha, quer proibir uma esposa de defender a inocência do marido. Vai descendo ali para o pessoal poder ver do que eu estou falando. Ele escreveu o que pseudo pode se chamar de matéria, né? Uma matéria denunciando a esposa do Naime por ela ter dado entrevista para a Auriverde e para a Timeline. Vai descendo aí, produção, para o pessoal poder ver o que ele fez aí. Tá aí a Timeline, ele pegando trecho da Timeline. E é evidente, e aí pode voltar a câmera aqui, por favor, produção. É evidente que o Alexandre de Moraes se sente intocável, mas todos os seus tentáculos não só são tocáveis, como, por exemplo, depois da denúncia do Tagliaferro, muita gente abandonou o gabinete do Alexandre de Moraes. Então essas pessoas, elas precisam ser cobradas. Mas antes de serem cobradas, elas precisam ser conhecidas. É um pedido que eu faço a você. Eu sei que não é um pedido para toda a audiência. Mas se você deseja fazer algo contra esse regime, faça um dossiê de um por um desses jornalistas do regime, mostrando em qual matéria a pessoa disse o quê, que não tem nada a ver com jornalismo, que na verdade é um papel de X9, de caguetar os outros. Vocês precisam fazer esses dossiês e podem me entregar. Não precisa publicar colocando a vida de vocês em risco no Brasil, não. Façam esses dossiês e enviem para mim. Pode enviar para contato @, que é por e-mail, tá? É melhor. Contato @ revistaTimeline.com. Nós precisamos ter um dossiê completo. Tem que ser um calhamaço de todos os jornalistas que estão agindo como agentes do Estado, que é agentes do regime ditatorial. Vinícius e sua trupe precisam ser responsabilizados. Após a construção de vários dossiês, o ideal seria, se nós tivéssemos deputados e não deputags, seria
que os próprios deputados, parlamentares e os partidos políticos, o Novo, o PL e outros, ingressassem com ações na primeira instância, mostrando o crime de cada um deles. Quando não houver tipificação criminal, é necessário que pelo menos essas pessoas sejam expostas, mostrando que tipo de prêmio ela recebeu, de onde é esse prêmio, por que o prêmio não condiz com a formação da pessoa, que na verdade é só um confete entre amigos do próprio partido. Mostrar a incoerência desses troféus e prêmios, etc. Porque eles ainda estão tranquilos. Todos eles. Então você pode ver, o Metrópolis está usando uma estratégia agora de falar de cachorrinho, doguinho. Eles botam matéria de doguinho e botar meninas novinhas, bonitinhas, como repórteres. É uma estratégia do Metrópolis para poder fingir que eles não são um jornal do regime. E todos os jornais estão começando a usar essas estratégias para falar com o público jovem, falando de game, tentando pegar o pessoal em alguma coisa com relação a cinema. Não caiam nessa e nós precisamos fazer um dossiê de cada um desses jornalistas, porque eles não são jornalistas. Como assim, Alan? Você não gosta quando o pessoal fala que você não é jornalista? Eles são agentes. Essas pessoas são agentes. Eles estão trabalhando para o regime. Recebem dinheiro do regime. Quando não, recebem dinheiro até internacional, como é o caso da Patrícia Campos Melo, uma das primeiras a fazer matérias na Folha de São Paulo sobre a BYD, a BYD. O pessoal no Brasil fala BYD ou BYD? BYD. BYD. Então, a BYD, que é aquela empresa chinesa que está operando no Brasil, empresa do Partido Comunista Chinês, de carros elétricos, ela foi a primeira a elogiar a China. E hoje, se você abre os jornais ou dá uma olhada no feed dos jornais, ali na timeline de todos os jornais do Brasil, todos eles, todos, Estadão, G1, CNN, BBC Brasil, todos eles Metrópolis, estão elogiando o Partido Comunista Chinês em detrimento dos Estados Unidos da América e sua defesa pela liberdade. Todos. Todos. Então, esses jornalistas, estou falando do CPF, não estou falando do CNPJ, não. CPF. Todos eles precisam ser fichados como são agentes criminosos. Para a gente publicar um dossiê completo com o rosto, o nome completo de cada um deles e o que eles estão falando de Débora dos Santos, do Clezão, do Alexandre de Moraes, das decisões do Alexandre de Moraes. Eu quero um por um sendo responsabilizado pelos seus atos. E eu quero cancelar o passaporte dessa gente, eu não posso. Cancelar o visto dessa gente, eu consigo. Eu quero todos eles sem poder pisar nos Estados Unidos. Um por um. Eu quero eles, os filhos, a esposa, sem poder pisar nos Estados Unidos. Essa gente é criminosa. Quando uma esposa não pode gritar pelo seu marido, isso não é mais jornalismo.